Boa noite a todos. Primeiramente, eu queria agradecer a todo mundo a credibilidade, confiança de vocês estarem aqui conosco nessa noite que eu confesso que vai ser uma noite muito diferente. E tende a ter alguma coisa que deve dar errado, porque eu e Saulo, juntos, alguma coisa pode não acontecer da melhor forma possível, mas vamos pedir para dar tudo certo. E, na verdade, eu estou brincando, mas é uma noite muito especial, porque a gente não vai só falar do TEA, a gente não vai só falar de autismos, a gente vai falar de uma história. A gente vai falar de uma história de amizade, a gente vai falar de uma história de profissionalismo, a gente vai falar de uma história de comprometimento, a gente vai falar de ciência e a gente quer falar de família, a gente quer falar de neurodesenvolvimento. E a gente quer que vocês aproveitem, a gente quer compartilhar um pouquinho do que a gente vive, do que a gente aprende e do que a gente tenta. E a gente quer que vocês degustem disso conosco e que vocês compartilhem também as experiências de vocês com a gente, estaremos abertos para isso. E por que essa minha escolha? A gente vê, né, muitos momentos, muitas lives, falando de autismo, de autismos, de autistas, e eu pensei, como é sentir autismo? Como é viver autismo? Na verdade, esse convite já vem de há um ano atrás, e aí o meu amigo, o Dr. Saulo, ele não estava pronto naquele momento, e ele vai contar para vocês por quê, para estar conosco. E aí eu fiquei esperando, ansiosa, não que seja ansiosa, mas porque eu precisava, né, aguardar. E hoje, com muito orgulho, eu vou fazer um convite muito especial para que ele esteja conosco. A gente vai ouvir um pouco dessa história bonita e junto dessa história a gente vai compartilhar muitas experiências que eu tenho certeza que vocês vão se divertir bastante. E eu quero convidar em especial o meu amigo, mas antes disso eu quero contar para vocês um pouquinho de quem é esse amigo. Esse amigo, na verdade, que a gente fala que ele vai falar do colorido mundo azul dele, ele simplesmente foi o primeiro colocado na faculdade, na universidade em que eu curso medicina. E aí, quando eu o conheci, eu falei, que sujeito chato, fala o tempo todo, interrompe o professor. E eu, TDAH que sou, lá no cantinho, bem no final da sala, para ninguém me perceber, encostado no cantinho da parede, e ele lá, nos trejeitos dele, que depois a gente vai conversar, falando, falante, como sempre, mas esse meu amigo, ele não é só acadêmico de medicina, não. Ele é brilhante, ele tem toda uma trajetória no mundo das pesquisas, é doutor em física, pesquisador, esteve no universo das pesquisas na Itália, na França, ganhou alguns prêmios aí mundo afora. E aos 15 anos de idade, para vocês terem ideia, o Saulo foi ganhador do prêmio do Ministério da Ciência e da Educação. Ele foi convidado pela ONU para representar o Brasil, estudou no Instituto Brasileiro de Matemática Aplicada, no INPA, e aí a gente vai conhecer essa história. Mas esse mesmo Saulo, ele não consegue encontrar com uma pilastra na UNIB. Porque ao se deparar com essa pilastra, ele tromba nessa pilastra e o nosso amigo é obrigado a consertar esse rapaz que fica com o osso fora do lugar. Então, gente, é por todo esse motivo que eu quero convidar o meu doutor, o meu terapeuta, que me ajuda, que colabora comigo na nossa metodologia, no Plexan, que a gente tem aí desbravado o mundo das ciências, eu, ele, doutor Renan, buscando um universo novo aí nesse mundo das terapias especiais, principalmente em crianças com TEA, né? E eu quero convidá-lo para conversar com a gente, mas eu vou deixar de lado o doutor Saulo, porque a gente já sabe que ele dispõe dessa titulação. Eu quero convidar o meu amigo Saulo para estar com a gente agora. Boa noite, Saulo. Oi, Andressa, boa noite. Na verdade, eu devia colocar o doutora na sua frente porque é minha mentora, né?
Então, na verdade, falando aqui é quase como se fosse o Luke Skywalker falando com o Mestre Yoda. Inclusive, a estatura até parece mais ou menos, né? Então, galera, boa noite a todos. Essa daqui é, na verdade, a primeira entrevista da minha vida. Então, além de ser sobre falar sobre um assunto, como a doutora Andressa mencionou, como a Andressa mencionou, que foi difícil para mim, não foi difícil para mim entendê-lo como assunto, mas entendê-lo dentro de mim. Então, ano passado, realmente, esse entendimento, essa apreensão do conhecimento, eu não tinha ainda, não tinha essa estrutura para falar. Mas, além disso, é a primeira entrevista que eu faço na vida. Eu sempre corri dessas situações. Então, qualquer gafe, qualquer erro, por exemplo, se eu tiver uma dificuldade de ficar olhando aqui para a câmera, é porque a Andressa está aparecendo na minha telinha aqui, é minha zona de conforto, tá bom? Mas é um prazer enorme estar com vocês, tá certo? E a pilastra foi um acidente de trabalho. A culpa foi da pilastra. A gente vai falar em acidentes. Boa noite, Andressa. Boa noite, Saulo. Então, Saulo, vamos começar esse bate-papo. Eu queria te fazer uma pergunta que você talvez não vai imaginar, mas eu queria te perguntar. Eu não esperava você menos. Você se vê autista? Eu vou te dar uma resposta que vai carregar como eu me sinto, ao mesmo tempo vai ser uma resposta objetiva. É impossível para qualquer pessoa, e hoje em dia para mim mesmo, dizer que eu não sou. Nossa, ganhei a noite agora. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Na verdade, a gente, inclusive na metodologia, tem uma etapa importantíssima do luto. A vivência do luto, passar por isso. E é engraçado que quando a gente vive na prática, é diferente. Eu vivi esse meu luto e eu passei por ele. Só que da mesma forma que a palavra luto, ela no fundo parece que é um período fechado, mas ela nunca deixa de existir. A gente sempre vai amar para quem o luto se dedica. A gente sempre vai sentir essa falta. Sim, eu vivi o luto, eu passei pelo luto. Hoje em dia eu me vejo, é impossível, é inegável. Eu sou um pesquisador. Eu lido com números, então eu lido com certezas. Eu não posso negar o contrário, é impossível. Eu estaria fazendo uma loucura. Mas eu ainda brigo comigo mesmo, porque eu, na verdade, não é só uma questão de hoje em dia me entender como autista, mas hoje em dia eu vivo uma vida com o mesmo prisma de anteriormente, mas com uma definição diferente, um crescimento, conhecimento novo. Então, da mesma forma que eu brigo, também serve até para eu perdoar as minhas próprias atitudes. É libertador. Mas sim. É interessante você falar desse luto, ô Saulo, porque a gente passa por um processo de identidade, né? E falar desse luto, você, pelo seu prisma, a gente brinca muito, a gente conversa muito, que nós ainda vamos escrever um livro que vai além do espelho, né? A gente ainda fala dessa titularidade, e quando a gente fala disso, nesse processo de identidade, eu falo que eu vou te perguntar, como que esse processo de identidade começa? Você acha que esse processo de identidade do quem sou eu começa em que momento na tua vida, tá? Como pessoa, como Saulo, como autista, como que isso se deu nessa interface do luto? Porque o que é esse luto para você? Como que esse luto se dividiu e o que isso hoje representa? Porque eu me recordo que esse embate do luto, né, a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco, que eu vou falar um pouco tecnicamente com as pessoas sobre essa transição do luto, foi muito importante para você, mas foi muito difícil, principalmente para quem te ama e para quem está ao teu lado. E eu e a Nayara, nós somos duas sofredoras, né, nessa relação, porque a gente viveu isso muito, muito próximo dessa situação. Mas você, como que você se vê nessa condição? Então, com relação à percepção de si mesmo, né, no TEA, a gente, olha que interessante, né? Eu antigamente eu diria, no TEA acontece isso. Hoje em dia eu vou segurar um pouco minhas mãos um pouquinho mais fortes, né? Na verdade, estou sentado que nem índio, mas eu vou dizer, no TEA a gente, né, tem por hábito no dia a dia conceitualizar. E, na verdade, a questão de conceitualizar, ela vai muito além de enfileirar um brinquedo, de ordenar uma cor ou um tamanho. Pode ser ordenar uma identidade.
pode ter um conhecimento, uma estrutura, por exemplo, advinda de um diagnóstico, e ela pode, na verdade, mudar você, ela pode te reestruturar, e o autista precisa digerir. E para ele digerir, ele precisa conceitualizar. Então, por exemplo, a minha vida inteira eu não passei a ser autista depois do diagnóstico, eu sempre fui. Só que eu não tinha essa percepção, eu não tinha essa leitura, né? Meus pais, eles lidaram muito com isso, correram muito atrás, então para eles isso era certo, mas para mim, Saulo, não. Até que um dia eu estou na faculdade, trabalhando com a Andressa, com o Renan, com os nossos amigos, fazendo trabalho, né? Com Nayara, com minha noiva. E aí essa criatura me vira e, com toda a delicadeza do mundo, depois ela me disse que assim, ela ainda estava pelejando para ver como que seria, ela estava com muito tato, muito delicadeza, e na hora foi o seguinte, olha, cara, tu é autista, pelo menos foi assim que eu ouvi. Por que eu tô falando, Andressa, até me corrija se foi errado, foi assim que eu ouvi, porque por mais que ela tenha tido tato, para mim aquilo, peraí, você tá doida? A gente está discutindo alta medicina aqui, altas neurociências, e você chega com uma questão dessa, a gente é igual, eu não sou nada nem deixo de ser. Isso para mim foi assim uma coisa totalmente estapafúrdia. Literalmente, foi um absurdo, entendeu? Só que o que aconteceu? A Andressa, que nem aquela situação, né? Que nem ela fisgou o peixe com a isca que ele mais gostava. Ela teve uma percepção, inclusive, né, apesar da pouca idade, os anos de prática são inúmeros. Ela soube conduzir não só o amigo, mas também o TEA. Ela soube conduzir o paciente, de certa forma. E foi me envolvendo nas neurociências, a gente começou a estudar transtornos do neurodesenvolvimento, a gente começou a estudar muito a questão, a formulação da metodologia Plexon, a gente começou a como é que isso seria, como é que isso aconteceria. E aí, como eu falei para vocês, né, eu comecei a me deparar com umas situações que um pesquisador não pode deixar barato, que é chegar e falar, opa, é isso que a Andressa falou, eu concordo. Opa, isso que ela falou, eu penso assim. Opa, o que ela falou, eu ajo assim. Opa, o que ela falou, eu sinto assim. Opa, meu Deus do céu, o que ela falou, eu vejo o mundo assim. Será que ela tem razão? Então, na verdade, não havia nem sentido eu levantar esse será. Fazia todo sentido. Na verdade, foi uma situação, até um dos motivos pelos quais isso assusta muito você ouvir uma situação dessa, é quando você rebobina a tua vida. E aí você vê que não faz só sentido aquilo ali. Na verdade, ela me deu uma palavra, na verdade, a Andressa me deu essa palavra de presente na minha vida, e hoje em dia faz parte da minha identidade, e ela afetou não só o meu presente, mas a minha vida inteira. Eu comecei a entender meus comportamentos de criança, minhas peculiaridades de criança, coisas que me faziam único até para minha família, para os meus amigos. Eu comecei a entender, inclusive, certas situações de sofrimento que começaram a perder um pouco o peso, porque eu vi que era simplesmente uma diferença de linguagem minha e do mundo. Então, ao mesmo tempo que trouxe um medo muito grande, não é nem um medo, uma estranheza muito grande, um desconforto muito grande, começou a me trazer perdão, começou a me trazer liberdade e, principalmente, aceitação. A vida, quando a Andressa chegou para mim e falou, olha, isso para mim é mais que um diagnóstico, né? Porque quando o amigo chega e te diz isso com tanto amor e tanta confiança, eu não consigo nem chamar de diagnóstico. É literalmente ajudar você a construir um dos pilares mais importantes da sua vida. Ela te dá uma palavra que você vai pregar nesse pilar, mas é isso. E aí, o que aconteceu, Andressa? Depois, qual foi, inclusive, meu grande problema para dar a live ano passado? Foi que eu aceitei a identidade. Eu concordei. Só que eu concordei demais com o seu diagnóstico. E aí eu comecei a ver que habilidades minhas, que eu achava elas especiais, estavam extremamente ligadas ao TEA. Ao mesmo tempo que demandas e necessidades minhas também estavam muito ligadas ao TEA. E aí eu comecei a me sentir extremamente TEA, como se eu fizesse parte do TEA e não o TEA de mim. A identificação que eu tive foi tão grande que eu me senti um pouco travado. E aí, com o tempo, isso virou uma liberdade extrema, porque a gente fica um pouco maior. Então, é interessante, Saulo, a sua fala, e a gente abarca uma situação muito importante dentro do TEA e que mora num dos alicerces do nosso pensar, da nossa pesquisa, né?
que é a linguagem. Quando a gente pensa no Heidegger, né, ele fala a linguagem é a morada do ser. E eu acho muito oportuna essa linha de pensar, porque quando eu fui transpor para você uma linguagem, eu fui transpor para você uma tradução de mundo. E aí te observar, né, observar que você mapeava todo um local de almoço, né? Que você tinha, e se alguém sentasse naquela cadeira, se alguém mexesse no teu prato de comida, você descompensava totalmente o teu universo e mostrar para você que o TEA tinha uma relevância na tua vida, para te fazer pesquisar sobre aquilo, para que você entendesse aquele universo, é entender peculiaridades da tua questão. Porque se não fizer sentido para você, não tem razão de ser. E isso a gente pode fazer um paralelo para qualquer paciente dentro do universo, dentro do espectro. Porque por muitas vezes a gente quer mapear o espectro como se fosse uma receita de bolo, como se fosse um copo de cola. E as coisas não são dessa forma. Cada criança tem a sua especificidade, cada paciente, seja ela criança, seja um adolescente, seja um adulto que recebeu um diagnóstico tardio, ele tem a sua peculiaridade. E nós, enquanto profissionais, enquanto especialistas, nós temos que ter a perspicácia de entender essa peculiaridade. E às vezes essa peculiaridade mora na linguagem. E por muitas vezes a linguagem desse paciente é o silêncio. Há uma outra questão muito importante e que fez muita diferença em relação a você, que eu sempre conversei com você sobre hábitos, né? Hábitos alimentares, rotina, organização do ciclo da vida, organização do sono. O organismo precisa estar desintoxicado, os excessos. Por vezes você mencionava, Andressa, estou exausto. Por quê? A tua mente, o teu cérebro, ele pensa tanto e numa velocidade tão grande que você precisa ter o seu tempo de reformular tudo isso. Enquanto a gente precisa de 1 hora para pensar, você mapeia tudo isso em 5 minutos. Mas você também precisa do teu tempo para remodelar. Então, eu estou usando todas essas circunstâncias, Saulo, porque eu acho muito relevante a gente entrar na tua infância e a importância que a tua família teve como coterapeutas atuantes, que foram seus pais, talvez nem soubessem tanto e foram pesquisar depois desse universo, mas como pais e com o coração muito abertos, eles te deram a oportunidade do livre-ato terapêutico, que é um dos protocolos que a gente usa na metodologia, né? A oportunidade de buscar, de ser autônomo, de errar, né? De experimentar. E, por vezes, essa blindagem que a gente percebe em pacientes, em crianças, no espectro, prejudicam e inibem muito esses processos. Eu queria que você, agora, eu conheço essa história, mas quem está te ouvindo não, que você pudesse resumir, porque a gente tem também esse tempo, né? Infelizmente, a gente tem esse tempo na live, tem muita coisa que eu sei que as pessoas precisam ouvir da tua história, mas essa infância, porque você, para quem não sabe, o Saulo, com 4 meses, estava falando. E eu queria que você contasse um pouquinho como foi isso, as suas primeiras palavras para tua mãe. Parecia um ETzinho, né? Provavelmente. Isso é bem engraçado, mas eu queria que você mostrasse que nem sempre esse adiantar também é tão positivo. Que a gente precisa respeitar esse tempo. E que os seus pais buscaram muito esse limiar na tua vida. Fala com a gente um pouco disso, Saulo. Então, na verdade, como você falou, na verdade, sobre o livre ato terapêutico, né? Então, para o pessoal aí que está pulando de paraquedas, que nem eu já pulei um dia, isso é observar, isso é sensibilidade, isso é percepção, isso é delicadeza. O conceito de espectro, também, para quem está agora, tem muita mãe, né? Ou tem muito pessoal, às vezes, de outras áreas que está se interessando. Hoje em dia a gente fala espectro autista porque a gente fala de um mar de cores. A gente fala não só de um arco-íris com algumas cores primárias, mas algo que vai muito além, que o ser humano não consegue nem muito bem enxergar às vezes. Então,
a unicidade de um indivíduo, a unicidade de um paciente, ela, para o terapeuta, se não for observada, ela vai contaminar completamente a evolução dessa criança. Por quê? Na nossa metodologia, a gente sempre pega quais são as habilidades que essa criança traz, quais são as demandas que ela precisa. E eu uso as habilidades justamente para trabalhar essas demandas. Mas como é que eu vou fazer isso se eu não observo, se eu não analiso, se eu não exponho essa criança para situações que vão me trazer critérios? Então, isso parece algo inicialmente até razoavelmente óbvio, mas não é. É algo extremamente difícil, porque é extremamente sutil, principalmente no TEA. É fantástico, e, por exemplo, a Andressa, ela é TDAH, além da excelente profissional, que eu não preciso nem, não dá nem para colocar em palavras, ela é TDAH. Eu sou autista. Então, a gente observa minúcias que, às vezes, é uma sutileza incrivelmente pequena, mas que vai fazer uma diferença enorme. A minha infância foram exatamente essas diferenças que fizeram, pequenininhas, que fizeram uma diferença enorme. Então, na verdade, por exemplo, uma bobagem. Pensa que no TEA é muito comum as crianças andarem na ponta do pé. Eu andava na ponta do pé? Não. Então, quando eu era pequenininho, um pediatra talvez dissesse, não tem autismo aí. Mas eu corria de lado, eu corria enviesado, eu me inclinava para frente. E principalmente ainda, quando eu ficava... Anda de ladinho ainda, né? ando e inclino para frente. E quando... E meus pais olhavam aquela forma de andar e quando que eles perceberam que tinha algo, vamos dizer assim, especial, né? Para não dizer diferente. Quando, não é que eu andava de vez em quando, aquilo se repetia, aquilo era um padrão. Então, eles observaram o meu padrão naquele andar de lado. Quando que eu ficava na ponta do pé? Quando eu ficava irritado ou quando eu ficava feliz. Aí eu levantava um pouquinho. Então, eu estava fazendo ponta sim, mas não do jeito padrão. Esse andar foi uma percepção dos meus pais. A questão da palavra que a Andressa brincou, né? Eu apontei no ônibus, inclusive eu apontei também, né? Não foi só falar. Eu virei para minha mãe, tinha um outdoor, eu falei, olha, minha mãe quase me deixou cair no ônibus. Parecia realmente quase uma sessão de exorcismo para ela, aquela situação. E a gente fala brincando, gente, mas isso é 30 anos atrás. Não tinha recurso, não tinha metodologia Plexon, não tinha Andressa, não tinha um Saulo, não tinha um Renan. Não tinha nada disso. Então, meus pais percebiam andar, percebiam um jeito de falar. Eu falava ritmado, eu gesticulava ritmado. Eu tinha entendimentos de, por exemplo, escrever, de fazer conta muito rápido. E aí qualquer mãe pode pensar, poxa, que legal. Não é legal, porque eu não sabia chegar e pedir uma criança para brincar. E meus pais perceberam que, por exemplo, será que isso é uma limitação? Será que ele não vai conseguir, que ele não consegue interagir? Não, ele consegue. Se a gente estruturar o conceito para ele, se a gente ensinar, filho, vem cá, olha ali o amiguinho. Você se apresenta e pergunta se a outra criança quer brincar. Aí eu ia, todo durão, todo travado, chegava para a criança e falava, oi, eu sou o Saulo. Parecia um Teletubbies quase. Você quer brincar? E, de novo, volta e meia eu recebia não. As crianças assustavam, era uma forma, às vezes, muito brusca de falar, de novo eu falava ritmado. Então, meus pais perceberam que eles tinham que aprimorar esse conceito. O jogo de cintura não foi natural. Eu tive um desenvolvimento, digamos assim, acadêmico, escolar, com a escrita, com os números, mas eu tive dificuldade de interação. Meus pais começaram a me colocar só em esportes de grupo. Meus pais começaram, isso irrita ele, talvez a areia da praia incomode. Então, o que a gente vai fazer? Ele adora brincar com o pai, ele adora brincar de lutinha com o pai, então vamos jogar na areia, vamos fazer um rocambole. Era a ideia dos meus pais. Já estava eu na areia da praia, igualzinho um rocambole, eu parecia uma croquete. Eu já estava aceitando aquilo que me incomodava. Então, na verdade, o que meus pais fizeram foi ter um amor imenso numa época que não tinha informação como hoje. Não é que hoje a gente tem mais autismo, virou moda, a gente tem mais diagnósticos, a gente tem mais conhecimento, e principalmente eles me expuseram às situações. Então, por exemplo, na metodologia, a gente pega a criança e pensa que aquela criança ela vai viver um mundo. A gente não faz ela viver uma terapia de 4 paredes clínicas que não vão nem funcionar em casa. Não. A gente faz uma terapia em 4 paredes
extrapolável para casa, onde a família é terapeuta, onde a escola participa de um processo terapêutico. Então, na verdade, a gente precisa fazer dentro da metodologia terapia da família também. A família, ela é peça integradora e fundamental da terapia dessas crianças. E a gente vai expor, por vezes, inclusive, a terapia ela não tem que ser plástica, bonita, ela tem que ser eficaz, eficiente. Então, por vezes, a gente estressa essas crianças, que nem meus pais me jogavam na areia e me faziam de croquete. Porque como que eu vou ensinar uma criança a se regular, a ter tranquilidade, se eu não exponho ela ao estresse que desregula? Então, na verdade, o que a gente reproduz, o que eu, por exemplo, procuro também reproduzir de todo o desenvolvimento que com a Andressa, com o Renan, e do que eu me lembro da minha família, perpassa muito por isso, de expor a criança ao mundo, de trabalhar o mundo, a criança indo para o mundo e o mundo vindo para essa criança, a família também sendo capaz, porque a gente está ali 1 ou 2 vezes na semana, a família está o tempo inteiro. Então, o que meus pais fizeram foi isso, eles foram terapeutas 24 horas por dia. Eles tiveram muito trabalho, tiveram muito perrengue, era mudança de escola, era conseguir me trazer ao foco num direcionamento específico, era me tirar dos meus hiperfocos, eram hipersensibilidades, era um jeito de caminhar que às vezes não dava muito bem com as outras crianças, mas eu estava ali o tempo inteiro. Da mesma forma que meus pais me jogavam, eu odeio futebol, tá, gente? Mas mesmo assim, eles me levavam para jogar futebol numa escolinha em Ipanema. Futebol não tem como. Futebol não não tem. tem condição. Eu não tenho. Eu sofri bullying não por causa do autismo, mas eu sofri muito bullying por não saber jogar bola. E, ao mesmo tempo que, até em questão de cultura social, eu jogava bola em Ipanema e jogava capoeira no Chapéu Mangueira, na comunidade lá do Rio de Janeiro, para pegar jogo de linguagem, para eu pegar a função metalinguística e trazer aquilo para a minha vida. Por quê, gente? Inclusive dentro do TEA. O TEA observa muito. Você pode ter certeza, a Andressa sabe isso. Às vezes a gente está conversando, ela fala, você está prestando atenção? Eu falo, eu estou ouvindo tudo, Andressa. Eu estou, às vezes, voando no meio da sala de aula, voando naquele ambiente, mas eu estou prestando atenção no que está sendo dito. A gente diz que ele está autistando, e daqui a pouco ele já decorou tudo que está sendo dado, ele não tem caderno. Paulo não tem caderno e sabe todo o conteúdo, e eu tenho que ficar estudando igual louca. Não é verdade. Mas aí a gente tem que trazer isso tudo para o dia a dia, essa exposição, essa vivência. A gente precisa trazer... Eu diria, na verdade, por exemplo, que o que eu trago dos meus pais e o que eu vejo a gente fazendo na metodologia Plexo é trazer realidade. Não é trazer algo plástico, algo que está ali sendo literalmente uma técnica. Não, é o mundo que vai se espelhar ali. Então, Saulo, você mencionou um ponto muito importante quando você fala dessa questão de realidade, né? E quando você fala de metalinguagem, né? Cada criança, cada paciente no TEA dispõe de um mecanismo linguístico. O Ferdinand Saussure fala muito disso, das vertentes sociais da linguagem, a gente fala muito da questão da metalinguagem, e dentro do processo metodológico, quando a gente pensou isso tudo, e quando você entrou para estruturar essa parte de supervisão de protocolos, e o Renan entrou comigo nessa parte de organização de processo avaliativo, porque a gente parte de uma premissa da unicidade, né, de cada criança, a gente busca justamente perfilar essa linguagem. A gente busca, quando a gente fala de linguagem, gente, a gente não está falando da fala. É muito importante a gente explicar isso aqui para vocês. A linguagem, ela é a linguagem do corpo, ela é uma linguagem do olhar. Há poucos dias, conversando com o Saulo, eu falei, Saulo, você já percebeu que você baixa, que você está sempre fazendo uma protusãozinha, que você enrijece um pouco para você conseguir olhar? Ele, é mesmo, eu falo dessa forma. Aí ele começou a se tocar que ele faz isso para conseguir manter um direcionamento focal. Então, quando a gente fala de linguagem, a gente fala de linguagem do olhar, a linguagem do corpo, a linguagem do sentir, a linguagem do perceber, a linguagem das demandas sensoriais, porque a gente fala muito do integrar, né? Da questão da integração sensorial, da questão desse mundo sensorial que rodeia, né, as crianças no TEA, dessas demandas, essas sobrecargas sensíveis. Mas
o que de fato afeta cada criança ou acomoda cada criança. Eu me recordo de um fato, e que eu não posso deixar de comentar nessa live, e que aconteceu com o Saulo, e eles me ligaram, né, a gente conversando, o Saulo estava extremamente descompensado em casa, sentado, sem roupa, e trêmulo, estressadíssimo, era período de prova, uma coisa do tipo. E aí eu comentei com a Nayara, a esposa dele, a sofredora, né? Eu falei, Nayara, essa cidadã é heroína. Eu falei, Nayara, vê alguma coisa pesada, um cobertor, e coloca nessa criatura, porque a sua noite será longa. E, de fato, e às vezes, são detalhes muito pequenos. Ele hoje está na terapia do abraço, né? Ele agora está na terapia do abraço. Saulo tinha uma zona, ele tem uma zona de aproximação. E ele vai mantendo essas relações. São detalhes pequenos que a gente precisa perceber na nossa criança. Às vezes a gente quer abraçar uma criança, quer fazer com que essa criança abrace. A gente não quer abraçar todo mundo a todo momento. Então, perceber esses limiares, perceber essas circunstâncias, avaliar esse perfil linguístico e metalinguístico que esse paciente nos traz, é uma premissa fundamental para que você consiga fazer um bom tratamento e pensar num bom prognóstico. Porque quando você avalia essa linguagem, e quando a gente fala em linguagem, eu falo da linguagem fisiológica também, gente. Não adianta você tratar uma criança desnutrida, não adianta você tentar tratar uma criança intoxicada, que você não vai conseguir. Então, são situações que realmente precisam ser trabalhadas. Andressa, fazer um comentário em cima dessa parte que você falou. Na verdade, eu acho que para o pessoal, inclusive, ter a visão de quanto isso vai além, principalmente no caso de pacientes com TEA, para vocês terem noção, uma das coisas que mais acontece, galera, no quadro de TEA é a ausência do descarte de informações, tá certo? Então, basicamente, o que acontece? A gente recebe informação sensorialmente, né? Nossos sensores. O nosso cérebro, ele primeiro vê se vale a pena ou não, se joga fora ou se ele vai processar, e depois ele processa. Então, por exemplo, a maioria de vocês aí vai estar olhando para lá e vai estar olhando no celular e esqueceu o que está em volta. Alguém com TEA não vai esquecer o que está em volta. O cérebro não vai descartar isso. Então, quando, por exemplo, a gente lida com uma criança que está no espectro, não é só a nossa linguagem. A Andressa deve ter mostrado, espero que vocês tenham percebido, a grandiosidade dessa linguagem, que chega até a ponto de ser alimentícia, de ser a nutrição da criança, de ser, por exemplo, como a criança está sentindo, percebendo, mas o próprio ambiente está falando, junto do que você, por exemplo, se comunica verbalmente ou não com essa criança, o ambiente também. Isso é, inclusive, um dos motivos de sobrecarga. Isso é um dos motivos de você manter uma hiperexcitação cerebral. Então, a comunicação dentro do TEA, ela vai muito além. Um exemplo bem básico, você me coloca para estudar, até hoje em dia, como a Andressa mencionou esse caso aí, eu estava um trapo, eu estava exausto. Foi o estudo que cansou em nenhum momento. Prova, eu nem olho nota de prova. Nem olho, não estou nem aí. Já teve vezes que com a Andressa, a gente estava, às vezes, estudando com o Renan, tarde da noite, estudando neuroanatomia pesada, assuntos difíceis, mas a gente leva aquilo muito bem, porque é uma zona de conforto. Só que, por exemplo, para mim, a linguagem, a comunicação social, ela é extremamente esgotante. O ambiente, às vezes, ele é extremamente esgotante. Então, a linguagem, ela é extremamente ampla no caso do TEA, né? Não sei se você concorda comigo. Exatamente, Saulo. E relevante falar dessa linguagem no aspecto temporal, né? Uma das coisas que a gente preserva muito é o tempo terapêutico. Gente, a criança no espectro, ela precisa de tempo. Ela precisa, às vezes, entre uma terapia e outra, de um espaço. Não é entrar numa sala de terapia, doutora, encaixa uma terapia em outra, porque eu estou aqui, eu estou na clínica. Às vezes a criança precisa comer entre um momento e outro. Ela precisa parar um pouco, precisa fazer uma outra coisa que não é o setting terapêutico, precisa sair, precisa voltar do ambiente. E esse afã, às vezes, por uma necessidade logística, acaba desorganizando e
a produção acaba até ficando comprometida. Uma outra coisa muito importante, quando a gente fala em fisiologia, é o próprio metabolismo dessa criança. E dentro do nosso acreditar, do nosso ramo de pesquisa, da nossa atuação, a gente desenvolve, a gente trabalha com muita técnica, né, com muita coisa, que, por exemplo, a gente trabalha com estímulos que ativam a microcirculação. A terapia Bemer, por exemplo, ela atua nessa vertente, né, para ativação, ajuda no processo da regulação da microbiota, regula os fusos do sono, estabiliza essa criança. Quando a gente entra em práticas, né, integrativas, que a gente trabalha, às vezes, com óleo essencial, a gente usa uma reflexologia na nossa criança, a criança acalma, a criança estabiliza, e a gente prepara aquela criança para o universo terapêutico. Isso facilita demais para o terapeuta atuar. Então, a gente precisa compreender que a homeostasia, a gente busca muito isso, né, Saulo? Esse perfil de homeostasia. E eu confesso para vocês que foi uma barreira incrível convencer um físico a trabalhar com medicina, com práticas integrativas. E foi cômico como isso aconteceu. Eu tenho que contar isso para vocês. Um dia, esse cidadão estava com uma dor e a acupuntura para ele era algo que não existia no universo dele. E aí eu menti para ele, disse para ele que eu iria fazer acupuntura nele por conta daquela dor. Tudo mentira. Eu precisava fazer com que ele percebesse uma zona de desconforto do corpo. Ele precisava perder o controle do corpo. E aí, no momento que ele foi punturado, ele começou numa tremedeira, parecia que ele estava entrando numa convulsão. A partir daquele momento, o Saulo mudou muito a visão dele. Por quê? A acupuntura, gente, tem muito artigo. A gente trabalha com ciência o tempo todo. A gente ativa o tempo todo o sistema nervoso autônomo, sistema nervoso central. Tem artigos de auriculoterapia. A gente não está falando achismo aqui. Óleo essencial, inclusive, sem falar de nomes, mas a Doterra está fazendo pesquisas incríveis na linha de óleos essenciais. E está tendo muito campo de pesquisa. A gente está vendo o resultado, eficácia técnica, eficácia terapêutica. Então, assim, a gente precisa sair de uma zona de conforto, de uma terapia básica, de uma terapia num consultório fechado. E uma outra coisa muito importante, que o Saulo falou e eu quero reforçar. Pai é coterapeuta, pai não tem que ficar sentado na recepção de uma clínica. A gente faz questão que o nosso pai entre. Por quê? Ah, meu filho fica melhor sem mim. Então, você não pode morar com seu filho? Porque você convive com seu filho o tempo inteiro. Se o seu filho está iniciando, entrando num processo terapêutico, você tem que aprender as demandas que seu filho tem, sim. Você tem que aprender como você pode atuar para ajudar o seu filho. Então, você é coterapeuta, sim. E o Saulo, tanto na atuação terapêutica, hoje o Saulo com a agenda abarrotada, né? Porque quando ele entrou para a metodologia, as coisas tomaram uma proporção, quanto na função de supervisão, que hoje o Saulo está atuando junto ao Renan, na função de supervisão da metodologia, nos planos de tratamento, né? Junto com o doutor Henrique, que é nosso médico, assistente, que é uma outra coisa muito importante, médico com a gente atua no rol terapêutico, participa de terapia. Então, a gente precisa entender que o pai é terapeuta, que o pai tem que atuar, o pai tem que aprender. Então, isso faz muita diferença para a gente no setting terapêutico. E aí, Saulo, eu queria te perguntar como foi para você se tornar, sair da física, das neurociências, né, do campo só de pesquisa, porque, para quem não sabe, o QI desse rapaz já foi motivo de estudo fora do Brasil, que deu lá para cima de 180 alguma coisa, e ele já foi alvo de pesquisas, mas isso não é sempre positivo. Então, hoje você sai desse universo de pesquisador somente, também como acadêmico de medicina, que é um campo de muito interesse para a gente, mas se tornou terapeuta e supervisor de terapia, né, atuante, criador de protocolos junto comigo na nossa metodologia e de crianças que estão no espectro. Então, a gente cuida de autismos, porque a gente não fala de autismo como uma palavra singular, né? Como é isso para você?
Então, para mim, na verdade, da mesma forma que eu virei croquete na areia, agora eu pego umas coisinhas pequenas e jogo areia nelas, né? É uma delícia. Então, na verdade, eu voltei a ser criança. Eu voltei a ser um pouquinho do que eu era. Eu voltei a ter liberdade de voltar a ser aquele menino que andava na ponta do pé, aquele menino que corria de lado. Agora eu vou correr de lado com eles. Então, na verdade, é um prazer incrível. Mas, tirando essa brincadeira com fundo de realidade, na verdade, eu me sinto extremamente útil. Então é um prazer que eu acho que todo mundo deveria sentir na vida. Eu me sinto extremamente útil para essas crianças, para essas famílias. A Andressa até me deixou burra aí, ela fez um comentário que às vezes pensar rápido nem é tão bom. E ela está coberta de razão. Não é não, gente. Não é não. Não é não. Isso dá solidão, isso dá tristeza, sabe? Isso te faz, às vezes, encarar o mundo de formas diferentes do que... Para pensar, quem dita a regra é a maioria. A maioria é o quê? Neurotípica. Então, às vezes, isso é muito complicado, né? E eu passei por isso. Eu tive na minha adolescência e na minha juventude adulta por situações muito complicadas para mim, que, na verdade, se basearam nessa dificuldade de linguagem que a gente já mencionou. Então, quando eu atuo como terapeuta, é muito comum eu chegar para a mãe, para o pai, e falar assim: isso tem que ser feito, isso vai ser feito, a gente vai passar por isso. E com uma paixão muito grande. Por quê? Porque eu sei o que vai vir lá na frente. Então, quando a gente está atuando agora na metodologia com uma criança, a gente está falando de criança, trabalhar a criança, gente, a criança cresce. A criança cresce. Da mesma forma, vou até falar olhando para a câmera, que eu gostei muito quando a Andressa fez isso agora. Mãe, pai, você agora é pai de criança. Você vai ser pai de adolescente. Vai ser pai de adulto e vai ser avô, sendo o pai do mesmo filho que você tem hoje em dia. Então, as faixas etárias vão subir. Então, sabendo o que espera, quando eu atuo como terapeuta, eu vou ter essa paixão, eu vou ter essa preocupação. E a vivência é muito importante. Você saber o que a criança sente, você sentir na pele, há uma identificação muito grande. Às vezes parece magia. E aí, voltando à questão da atuação na metodologia, olha só, mãe, quando a gente, às vezes, por exemplo, estressa uma hipersensibilidade na parte mais sensível do braço da sua criança, no antebraço, quando a gente fica futucando ali e você fala: nossa, mas a minha criança voltou extremamente irritada, talvez no dia seguinte ela esteja um pouco mais calma. É aqui que o médico vai tirar o sanguinho. É aqui que o médico vai mexer para fazer um exame. Se a sua criança não aceita toque aqui, ela não aceita uma ausculta. E aí eu quero ver quando o seu filho tiver com uma dificuldade de saúde e precisar de um exame. Como é que vai ser? Vai sedar essa criança? Complicado, né? Então, é isso que a gente mencionou, que a medicina, que a terapia começa ali na sala, mas ela vai além, o terapeuta é você. Eu, Andressa, faço a mesma coisa que você, que Renan. Não vai entrar a criança sozinha, a família entra junto. Outra coisa que também é um grande trunfo, que às vezes é um grande prazer, que às vezes é difícil para a família, né? Às vezes é incômodo. A gente puxa o pé, a gente é bravo, a gente vai colocar, é assim, ali é a realidade, gente. Ali a gente está tratando de uma vida, então é a realidade. Não tem papas na língua, não tem um jeitinho de falar outra, é a realidade que a gente vai passar para o pai ou para a mãe. Mas depois a gente se sente quase parte da família. Então, para mim, respondendo a sua pergunta, né, acho que até devaneei um pouquinho, divaguei um pouquinho, eu me sinto extremamente útil, eu me identifico cada vez mais comigo mesmo, comigo, Saulo, como autista. Quando eu pego uma criança, por exemplo, no espectro, e tem um paciente nosso, inclusive, que ela e a Andressa e a Ana ficam chamando que é o mini-eu, né? Quando tem uma situação dessa, e às vezes eu pego a criança... Miguelzinho. É o Miguelzinho. Miguelzinho é o mini-eu. Eu pego o Miguelzinho, às vezes estou fazendo uma terapia, viro até para a vou falar assim: gente, eu não sei por que a gente está fazendo isso, mas olha como dá certo. Tem uma identificação, tem alguma coisa a mais ali que é fantástico. E grande parte desse algo a mais eu comecei a sentir também, principalmente quando eu me abri para isso que a Andressa falou, que são terapias complementares, uma acupuntura. E da mesma forma que hoje em dia eu me abri para desenvolver protocolos nesse ramo, abri para estar trabalhando como cientista ali com o Andressa e ver ciência naquilo, porque da mesma forma que eu pego uma criança
autista, e eu falo, mãe, eu sei exatamente o que essa criança está sentindo, muito mais do que a senhora, porque eu sou assim. Da mesma forma, hoje em dia eu falo para vocês, gente, funciona. A acupuntura funciona. Eu parecia um bonequinho voodoo torcendo e tentando fugir dos negócios, mas não era dor, não, eu não sentia. A Andressa punturava meu pé, eu sentia o ombro sacudir, eu suava, eu tremia. Foi uma coisa de louco. Foi boa a sensação? Vou falar a verdade, que aqui é tudo a verdade. Não, foi péssimo. Foi péssimo. Eu odeio perder o controle. Eu odeio não estar plenamente ciente das minhas faculdades mentais e físicas. Tudo na minha vida é metódico e controlado. Na época de faculdade, eu tinha 5 pilhas de blusas, todas brancas, todas com um dizer que tinha que ser medido milimetricamente no centro, tinha uma posição específica, de cores que me agradavam. Cada dia da semana, eu pegava uma blusa daquela pilha. Tudo meu é muito metódico. E quando eu fiz a acupuntura, eu já não sabia nem mais o que pensar. Então, eu sei, como autista, o que significa eu pegar uma criança e desenvolver um protocolo que eu sujeito ela a esses estímulos. Porque eu sei que é uma criança que vai aprender não só a se desregular, mas é a não ter o controle. Vocês conseguem perceber o quão isso é maior? Não é só você se desregular, você descontrolar, porque até no momento de raiva é você tendo raiva, é você tendo aquele seu sentimento, é o seu sistema límbico, é o seu hipotálamo funcionando. Não, é você não ter esse controle, ou você ter o seu corpo funcionando e controlando a sua mente. Eu já tive situações de ansiedade vinculadas ao TEA que melhoraram com a auriculoterapia. A consciência de si, né? A consciência de si. Então, na verdade, eu sinto muito orgulho de hoje em dia ter essa visão mais global. Não é só olhar o indivíduo como um todo, mas é se permitir mais vivenciar outras técnicas, outras ciências, né? Por vezes até milenares. É verdade. Então, Saulo, eu vou aproveitar, porque daqui a pouco o nosso tempo acaba. Eu tenho 2 perguntas que eu preciso sanar, 2 dúvidas aqui. Uma pessoa que recebe diagnóstico tardio de TEA, ela entra no quadro de pacientes com necessidades especiais, não tem tempo para você ter um diagnóstico. Uma vez diagnosticado, você entra dentro de todos os direitos que lhe é assistido, sim, tá? E junto dessa pergunta, veio qual profissional habilitado a fechar o diagnóstico. Olha só, o CID, o final desse processo é dado pelo médico assistente, tá? Que vai cuidar desse paciente. Mas o processo diagnóstico orienta-se que seja feito por equipe multidisciplinar, para que seja um processo cauteloso, bem feito, tá? E eficaz. Equipe multidisciplinar que avalie campo emocional, de linguagem, planejamento motor desse paciente, habilidades sensoriais desse paciente, que mande tudo isso perfilado para que o médico possa ter consistência e embasamento para fazer um bom diagnóstico. Então, esse é o correto de um padrão diagnóstico. E aproveitando, né, falando disso, eu queria, para a gente até fechar, porque o nosso tempo está bem curto, quem quiser deixar alguma pergunta aí, aproveitar esse pedacinho final que a gente tem, falar da importância do corpo no TEA. Uma das questões que são fundamentais e às vezes corriqueiras no setting terapêutico, que se deixa passar muito, né, é a perspicácia do corpo. O corpo é muito pouco valorizado em alguns processos terapêuticos. O autista, por vezes, ele não percebe esse corpo, ou percebe demais, ou percebe algumas áreas em excesso. Quando o Saulo menciona da importância da sensibilização de uma determinada área do braço, porque a criança vai precisar, às vezes, fazer um exame de sangue, por muitas vezes a gente vê, né, uma terapia que vai enfiar a mão de uma criança na geleca, mas aquela terapia não se preocupa em perceber que numa mão há áreas específicas de receptores sensoriais, e que às vezes é muito mais eficaz a ponta do dedo, e que às vezes é muito mais eficaz você pegar no nosso plexo lombosacral, na nossa área de cervical e fazer determinados estímulos maiores, porque as áreas de recepção são mais difusas para uma criança que ainda está com uma sensibilidade muito aguçada, e depois ir afunilando esse processo para você ter ganhos maiores do que você entrar com um impacto
de sensibilidade muito alto num momento que não está adequado. Então, você respeitar o corpo de um paciente autista é de extrema importância. Respeitar o tempo desse corpo, respeitar o movimento. Por isso a importância de um fisioterapeuta nesse processo, avaliar em que ação esse corpo se encontra, em que momento esse corpo se encontra. Se esse corpo se encontra num planejamento motor adequado. Quando a gente fala em sistema vestibular, a gente não fala só de equilíbrio. A gente fala de campo de visão, a gente fala de campo auditivo, a gente fala de organização da deglutição, tudo isso associado a um processo do sistema vestibular, porque está tudo interligado. Então, respeitar o corpo é muito importante. E uma coisa que eu acho linda na atuação do Saulo é que o Saulo precisa, às vezes, só do corpo para atuar. Enquanto muita equipe que eu vejo por aí, né, quando a gente desenvolveu o método, brinquedo, que nada, a gente precisa do corpo. A gente usa a técnica do espelhamento, vamos espelhar, vamos trabalhar com o reflexo de mão, vamos trabalhar com a percepção do corpo, vamos trabalhar com o afeto, vamos trabalhar com o aperto, vamos trabalhar com a pressão, né? Vamos trabalhar com a vibração, vamos trabalhar com alguns mecanismos do próprio corpo, vamos trabalhar com essa mãe usando do corpo, com esse pai usando do corpo para que a criança gere vínculo, para que a criança aprenda a olhar, para que a criança aprenda a gesticular por mecanismo do corpo. Para que tanto brinquedo? Às vezes não é preciso brinquedo, às vezes é preciso aprender a usar o corpo, porque ele não conhece o corpo. Então, é partir do mínimo, é partir do simples. Eu vou ensinar a minha criança a brincar num balancinho de madeira, porque ele vai para o parquinho na escola. Eu tenho que ensinar a minha criança as experiências que ele vai viver no mundo. Eu não tenho que limitar. Foi o que o Saulo disse, ele foi jogar capoeira no morro, foi. Porque o pai dele, sabiamente, fez com que ele fosse exposto a esse mundo. Então, que fique, né, na lição de vida que o Saulo teve, para que várias famílias entendam a necessidade de permitir essa exposição. Não estamos falando de um momento de pandemia, que a gente tem que trabalhar com autocuidado, mas essa exposição de mundo. Deixa essa criança se sujar, deixa essa criança sentar no chão, deixa essa criança pegar sua panela na sua cozinha, faz igual a Luana, que é a mãezona aí, deixa brincar em casa, senta no chão para brincar com essa criança, diminui a exposição de tela, porque é uma zona de conforto, porque meu filho fica quieto, mas isso faz mal. Vamos deixar essa criança brincar com o mínimo. E as coisas começam a mudar. Ensina seu filho a brincar. Deixa ele brincar com o corpo, deixa ele se perceber. E isso vai fazer muita diferença. E uma outra coisa que eu queria mencionar é a importância do silêncio no TEA. Nem sempre a linguagem que a gente quer da fala é a linguagem que mais importa para a nossa criança num determinado momento. E aí eu volto a falar do corpo. Às vezes, para a nossa criança falar, ele precisa aprender a conduzir o movimento. Porque ele tem que dar significado ao movimento da boca. Ele tem que dar significado ao movimento orofacial. Porque para o TEA, como o Saulo mesmo mencionou, tudo tem que fazer sentido. Tudo tem que ter significante e significado. Então, não adianta você querer que a fala venha de imediato, porque há que se ter uma linguagem. E essa linguagem corporal, gestual, essa linguagem rítmica é fundamental. Parabéns ao Kleber, que está junto com a gente, fazendo um trabalho lindo de linguagem corporal, de linguagem de ritmo. O balanço, meu filho tem que parar de balançar, não. Seu filho tem que balançar e a gente tem que perceber essa cadência rítmica e falar nessa cadência, porque às vezes essa cadência que vai fazer ele associar um mecanismo de linguagem para começar a falar. Então, gente, esse respeito do corpo, eu aprendi com a filosofia oriental e a gente transpôs para a metodologia como um protocolo essencial. Parabéns à fisioterapia que faz isso, parabéns à terapia ocupacional que associa esse corpo às relações sensoriais, parabéns à fonoaudiologia que consegue perceber esse corpo na motricidade oral, aos fonoaudiólogos que já estão nessa linha, parabéns aos psicólogos que conseguem trabalhar o comportamento desse corpo,
e aos terapeutas, aos neuropsicopedagogos que fazem de tudo isso neurociência para trabalhar o processo de aprendizagem, né? E aos psicomotricistas, que o Saulo, além de tudo isso, ainda é psicomotricista e está encantado com a psicomotricidade que organiza esse corpo, né? Era isso que eu queria deixar como mensagem para vocês. Uma coisa muito que eu queria complementar nesse último minutinho aqui, não sei se você vai querer continuar, se quiser eu topo. Mas é o seguinte, pessoal, para quem perguntou a questão do diagnóstico, né? Qual profissional que fecha o diagnóstico? E a Andressa levantou a importância da equipe multidisciplinar. Então, nessa equipe multidisciplinar, vai ter um fisioterapeuta, vai ter todo mundo que a Andressa parabenizou agora, que são os profissionais que estão na linha de frente, que vão pegar essas crianças e vão estar trabalhando ali de maneira coesa. Só que olha só, papai e mamãe, vocês fazem parte dessa equipe. Então, por exemplo, na metodologia, quando a gente senta com vocês e faz uma anamnese inicial e pergunta, me conta a tua história, conta para mim o que está acontecendo, mas não só agora, a tua história até aqui. Essas informações são informações que às vezes só vocês vão ter. Porque um exame, o médico vai ver, um relatório, o fisioterapeuta, o psicólogo, o psicomotricista, o neuropsicopedagogo, a escola vão fazer. Mas aquele, meu filho é assim, ele age assim, eu percebo isso, isso é muito rico. Então, parte dessa turma da multidisciplina, da transdisciplinaridade, que vai ser capaz de não de laudar a criança, mas de dar um laudo correto, que são coisas diferentes, e para o laudo correto precisa dessa equipe, porque precisa de todas as informações, mãe e pai é peça fundamental. E a questão também, que a Andressa mencionou, do respeito ao corpo, o que a gente vai fazer, por exemplo, na terapia, na metodologia, é desenvolver, por exemplo, dentro das neurociências, a teoria de inferência bayesiana, que é uma modelagem super complicada, sobre a percepção do cérebro, dos estímulos, os estímulos múltiplos, como é que funciona isso tudo, e vai ter minúcias neurocientíficas. Mas a experimentação do corpo, botar a mão na geleca, o funcionamento real da criança, ela vai estar fazendo em casa 24 horas por dia. Então, assim, eu posso dizer como terapeuta que o meu papel, acho que a Andressa vai concordar comigo, é ser uma ferramenta. Porque, na verdade, quem é o maestro, eu posso tocar o violino, eu posso tocar o piano, eu posso tocar o atabaque. Mas o maestro é o pai e a mãe. Porque vocês vão fazer o elo de todos os profissionais, da escola e do dia a dia dessa criança. E quando a gente trabalha essa criança a ouvir um barulho de metal, a aceitar uma frequência ou outra, essa criança precisa depois estar em casa pegando uma panela e batendo a panela no chão. Porque é ali que essa frequência vai aparecer, é ali que esse som vai aparecer. Então, fechando esse comentário, pai e mãe é pedra fundamental. Para mim é. Saulo, eu queria te agradecer ao Rico. Eu que agradeço, Andressa. Nas nossas histórias, e essa questão de respeitar o corpo está dentro do nosso processo, na TMF, que é a teoria minimalista funcional. Ser mínimo, ser simples, é ser eficaz. Então, eu quero deixar essa mensagem para vocês. A gente trabalha com minimalismo mesmo. A gente pega, às vezes, uma única folha, uma coisa muito mínima. Às vezes a gente pega um chinelo, às vezes a gente pega uma corda, um barbante, para a gente trabalhar no nosso processo terapêutico, ou apenas o corpo. Então, que fique a mensagem do corpo para vocês e que esse corpo seja respeitado nos seus minimalismos. Porque, assim como a gente descobriu a TMF, né, dentro da metodologia, eu quero que vocês descubram as TMFs que os filhos de vocês têm. Porque se vocês descobrirem os minimalismos funcionais dos filhos de vocês, vocês serão pais maximalistas, né? E certamente pais e terapeutas indescritíveis e autônomos nesse processo de ganhos com as crianças de vocês. Então, a gente vai ficando por aqui, porque a live vai cair. Boa noite a todos e fiquem com Deus. Foi um prazer enorme estar com todos vocês. Obrigada, Saulo. Obrigado, minha querida. Um beijo enorme. Beijo, pessoal. Fiquem com Deus, viu? Obrigado.